O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no quarto dia dessa novena, preparando também nosso coração, a nossa vida, para celebrar São Benedito, padroeiro dessa paróquia, mas também o santo que com toda a sua vida nos aponta o caminho, o caminho da fé, o caminho da comunhão com Deus, o caminho da obediência a Deus, e sobretudo o caminho da santidade. Os santos nos ensinam o caminho da santidade, o caminho para sermos santos como Deus é santo, para vivermos a nossa vida numa vida que agrade a Deus. A liturgia de hoje, ela nos coloca diante de 3 sinais, que são bonitos de serem contemplados. O primeiro, a igreja celebra os santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, os 3 arcanjos. Mas olhar para os 3 arcanjos é um convite para que nós olhemos também para a presença dos anjos, na nossa vida, a presença dos anjos na história da salvação, a presença dos anjos na história da humanidade. E toda a Sagrada Escritura, ela nos fala da existência desses seres celestiais. Toda a Escritura nos fala da presença dos anjos, e nos fala dos anjos. O livro do Gênesis nos fala do anjo de Deus que visita Abraão. Também o livro de Reis narra para nós o anjo de Deus acompanhando o profeta Elias ao longo da sua vida, e principalmente quando ele foi para o Monte Horebe. O anjo de Deus trazia água e pão todos os dias para o profeta Elias, nessa caminhada rumo a Deus. Também Jacó, lá no livro de Reis, narra para nós a palavra de Deus que ele viu o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, vindo ao encontro da humanidade e indo ao encontro de Deus. Jesus fala justamente sobre isso no Evangelho, no encontro dele com Natanael, dizendo: coisas maiores Natanael verá, que é a salvação que ele vai realizar na vida do Natanael. E Jesus fala dos anjos de Deus subindo e descendo também, aqueles que vêm como guardiões da nossa vida, aqueles que vêm para nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida, aqueles que vêm também para nos apontar o caminho de Deus. Os anjos são aqueles que nos apontam o caminho de Deus e guardam nossa vida, para que nós nunca nos afastemos do caminho de Deus. São nossos guardiões. E dentre todos esses anjos que também adoram a Deus, diz a palavra que, e a primeira leitura que nós ouvimos,
do profeta Daniel, narra para nós os anjos de Deus servindo a Deus, né? E como que eles servem a Deus? Eles adoram a Deus. Estão todos na presença de Deus, adorando a Deus, né? Talvez poderíamos olhar para o Evangelho, né? O anjo Gabriel que visita a Virgem Maria, o anjo Gabriel que visita Zacarias e Isabel. Também Maria Madalena se encontra com um anjo no sepulcro, que narra para ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Jesus também fala da existência dos anjos como aqueles que nos guardam e protegem a nossa vida. Tem assim toda a Sagrada Escritura, ela nos fala da existência desses anjos, né? Ou dos anjos. O missal romano, ele nos traz uma pequena síntese sobre os 3 arcanjos, né? Miguel, Gabriel e Rafael. E a Sagrada Escritura diz que são arcanjos porque receberam de Deus uma missão especial. Entre todos os anjos, eles têm uma missão especial. Miguel é o guardião da humanidade. Rafael é aquele que acompanha a humanidade. E Gabriel é aquele que anuncia as maravilhas de Deus ao coração do mundo e à humanidade. Então, cada um tem uma missão muito específica. E isso confere a eles esse título de arcanjos, aqueles que têm uma missão maior junto de Deus. E o missal nos traz uma pequena reflexão sobre os 3. São Miguel significa quem é como Deus. Nada é maior do que Deus. É o arcanjo que se insurgiu contra Satanás e contra os seus seguidores. E nós vemos uma referência a São Miguel lá no livro de Judite, no Antigo Testamento, no capítulo 9. Também no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13. 3 passagens da Bíblia que nos falam de São Miguel Arcanjo, como aquele que nos defende contra todas as ciladas e armadilhas do inimigo maligno e luta contra o inimigo de Deus, né? É defensor dos amigos de Deus. A Sagrada Escritura o apresenta como defensor do amigo de Deus. É o nosso defensor, né? Somos amigos de Deus. Somos filhos de Deus. Então, São Miguel é o nosso defensor, como nos ensina o livro de Daniel, no capítulo 10, e é protetor do povo de Deus. É invocado como grande protetor do povo de Deus, né? O Vaticano é consagrado a São Miguel Arcanjo. Próximo ao Vaticano, no Castelo Santo Ângelo, tem uma imagem enorme de São Miguel Arcanjo voltado para o Vaticano, porque é invocado como aquele que protege todo o povo de Deus. São Gabriel significa a força de Deus. É aquele que anuncia toda a obra da salvação presente no mundo. É aquele que anuncia as maravilhas de Deus presente no mundo. É aquele que proclama o amor de Deus que vem ao encontro da humanidade. É ele quem anuncia a Zacarias e Isabel o nascimento de João Batista. É ele quem anuncia à Virgem Maria o nascimento de Jesus. E talvez poderíamos dizer que é ele quem está no sepulcro, que anuncia a Maria Madalena que Jesus ressuscitou. Então, Gabriel é aquele que anuncia as maravilhas de Deus presentes no mundo, né? E o livro de Daniel revela também que o arcanjo Gabriel é aquele que esteve ao lado do profeta Daniel para ajudá-lo a compreender todos os desígnios de Deus na sua vida e na vida do mundo. Ajudou o profeta Daniel a entender a ação amorosa de Deus em sua vida e a ação amorosa de Deus na vida do mundo. Então, Gabriel é aquele que está do nosso lado,
ajudando-nos a entender sempre o amor de Deus presente na nossa vida, o caminho de Deus que nós devemos percorrer ao longo da nossa vida, para fazermos o nosso caminho um caminho de santidade, um caminho de comunhão com Deus. E assim a Sagrada Escritura vai nos apresentando a missão de cada um deles, né? São Rafael significa Deus cura, de Deus é que nos vem a cura. É um dos anjos que está diante do trono de Deus, como nos ensina o livro de Tobias, no capítulo 12, e o livro do Apocalipse, no capítulo 8. Na Sagrada Escritura, ele acompanha e protege Tobias ao longo de toda a sua viagem que ele fez para buscar dinheiro para conseguir a cura do seu pai que estava cego. E retornando da viagem, é ele quem apresenta a cura para o pai de Tobias, Tobit. É o anjo da cura, é o anjo que acompanha Tobias ao longo de toda a sua viagem. Mas é o anjo também que ajuda Tobias a alcançar a graça da cura em favor do seu pai. E o seu nome justamente significa isso. Deus é aquele que nos cura. De Deus é que nos vem a graça necessária para a nossa vida. E a igreja celebra hoje a memória desses 3 santos, né? Não só a memória, mas a memória festiva desses 3 santos, ou melhor, 3 arcanjos, na certeza de que eles estão junto de nós, na certeza de que eles, como arcanjos também, como São Miguel, guardam a nossa vida, como São Gabriel anuncia as maravilhas de Deus na nossa vida, e como São Rafael, como aquele que nos acompanha ao longo de toda a nossa vida, mostrando-nos sempre o caminho de Deus e apontando-nos sempre para a graça de Deus. Um outro sinal bonito, meus irmãos, que nós contemplamos também na liturgia de hoje, é a vida de São Benedito. Tem um tema próprio para a liturgia de hoje, né? Que São Benedito, ele vivia a sua vida na intimidade com Deus através da oração. E aqui a gente olha um pouquinho para a vida de São Benedito, né? Alguns aspectos bonitos na sua vida que se revelam na sua vida como um homem de oração. Então, o primeiro sinal de São Benedito, né? Seus pais eram profundamente religiosos. Seu pai e sua mãe eram tementes a Deus e ensinaram o pequeno Benedito a viver a sua vida no temor de Deus e também numa comunhão sempre muito íntima e verdadeira com Deus, né? Foi o ensinamento de seus pais, né? Sua vida religiosa e espiritual tem seu fundamento no testemunho e na educação religiosa que recebeu de seus pais. Seus pais, homens simples, o educaram numa vida santa, numa vida de fé, numa vida de amor a Deus e numa vida de piedade, de comunhão com Deus, né? A partir do exemplo de seus pais, São Benedito sempre desejou e buscou viver na intimidade com Deus. Seu desejo era de ser sempre íntimo de Deus, né? Seu desejo, desde pequeno, era ser sempre íntimo de Deus, viver na intimidade com Deus, né? Talvez aqui poderíamos tirar esse exemplo para a nossa vida, né? Quais são os sinais que revelam que eu busco viver a minha vida na intimidade com Deus, né? São Benedito fazia da oração o momento da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com Deus, né? Fazia da oração o lugar privilegiado do seu encontro com Deus e a forma de ser sempre próximo a Deus, na certeza de que Deus se fazia próximo a ele. Então esse é o testemunho bonito na vida de São Benedito, que alimentava ao longo da sua vida desde pequeno, a partir do exemplo de seu pai e de sua mãe, né? O quanto
o testemunho de fé de um pai e de uma mãe faz a diferença na vida dos filhos, hein? O testemunho de seus pais fizeram a diferença na sua vida. E o testemunho dele faz a diferença para o mundo. De que forma? Outro aspecto bonito na vida de São Benedito: não queria que ficasse em evidência o que ele fazia. Então nunca gostava de ficar em evidência, desde pequeno, como religioso, como frade capuchinho, antes como agostiniano. Então nunca quis que a sua vida ficasse em evidência, mas fazia tudo com muita simplicidade e com muita humildade. Para ele, tudo o que fazia era sinal de uma busca profunda de amor a Deus. Então tudo o que fazia era sinal de uma vida de amor a Deus. Em tudo reconhecia a presença de Deus e tudo fazia por amor a Deus. Suas características: era um homem de profunda humildade, buscava na humildade do Filho de Deus, o próprio Jesus, a grande inspiração para a sua vida. Fazia incessantemente grandes penitências, com o desejo de ter uma vida sempre santa aos olhos de Deus. Almejava a santidade de vida, buscava a santidade de vida, queria estar sempre diante de Deus com uma vida santa aos seus olhos. E por isso fazia grandes penitências, com o desejo de se santificar diante de Deus. Conta a história que era austero consigo, mas bondoso com os outros. Era exigente consigo e amoroso com os outros. Era homem de profunda oração. Para ele, a oração era sempre um estar com Deus. Para ele, tudo aquilo que fazia era como se estivesse fazendo ao próprio Deus. E aí, a vida de intimidade de São Benedito para com Deus, né? Em tudo o que fazia, fazia como se estivesse fazendo para Deus. É a Deus que sirvo, dizia São Benedito. É a Deus que sirvo. É a Deus que manifesto o meu amor. E é a Deus que quero permanecer sempre unido ao longo de toda a minha vida. Que São Benedito interceda a Deus por nós, que os santos anjos e arcanjos também intercedam a Deus por nós, para que o caminho dos santos também seja o caminho da nossa vida, para que o caminho de Deus seja sempre o caminho da nossa vida, o caminho da fé seja percorrido com amor por nós, a exemplo de São Benedito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E em pé, apresentemos a Deus a nossa oração.